Olá, pessoal. Boa noite, novamente, né? Boa noite para quem assistir à noite, mas enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do seu horário em que você está vendo esse vídeo. Eu devo, a partir daqui, comentar o texto 9 de Felipe Velden, intitulado Multiplicam-se muito nestas terras os animais domésticos europeus na América Portuguesa, século XVI ao século XVIII. Quem já leu esse texto, que é um texto delicioso, que vale muito a pena ser lido, acho que vocês não podem passar essa disciplina sem ler com detalhes esse texto, e sem se interessar pela proposta geral dele e pelas ideias que são aqui esmiuçadas, né? Quem já leu vai entender o meu comentário, porque eu já estou aqui com o meu gerimbabo, tá? Este aqui é o meu gerimbabo, vocês, quem assistiu o vídeo anterior já conheceu, é o biscoito, é uma figura. É um cara boa praça, mas que tem um temperamento, tem um gênio forte, digamos assim. Ele é o meu oposto, porque eu não tenho gênio forte, mas ele tem. Então ele já está aqui comigo, porque esse texto de hoje, do Felipe Van Velden, que eu lamento muitíssimo não poder entrar em detalhes sobre ele em sala de aula, nos nossos encontros presenciais, por isso que transferi para cá, mas em sala eu, claro, eu vou mencioná-lo mais aligeradamente e estarei à disposição de vocês para comentário. Esse texto trata da história dos animais na América Portuguesa, não, cara. Trata da história dos animais. E você deve imaginar, mas os animais têm história? Ah, e uma segunda pergunta, especialmente para aqueles que não gostam de bichos, de gerimbabos, de animais domésticos, né? Os gerimbabos são como os nossos animais domésticos para muitas comunidades indígenas. Qual é a importância de uma história dos animais para pensar a história do Brasil colonial? Essa é a pergunta. Primeiro, a surpresa. Ora, há uma história dos animais? Há uma história dos animais, e eu vou fazer algumas considerações teórico-metodológicas sobre esse tipo de escrita da história, que é um tipo de escrita que vem crescendo muito no Brasil, é um campo extraordinário, do qual eu tenho muito interesse, tenho sido um leitor voraz de história dos animais nos últimos anos, mas principalmente para o tema que nos cabe nessa disciplina: qual é a importância de pensar a história do Brasil colonial à luz da história dos animais, da história da fauna, né? Da história da fauna. Tem alguns historiadores escrevendo ultimamente histórias da colonização a partir da história do reino vegetal, a história das plantas, a história, como muitos chamam, florestal da América Portuguesa. Tanto a história dos animais, quanto a história das plantas, dos vegetais, né? Quanto a história dos micro-organismos. Um grande historiador chamado Alfred Crosby escreveu há muitos anos atrás, um livro clássico chamado o Imperialismo Biológico, uma coisa assim, esqueci o título do livro, um livro muito importante do Crosby, em que ele explora exatamente a ideia de que a parte significativa do sucesso da expansão ultramarina portuguesa, da expansão ultramarina europeia nos territórios do mundo não europeu, né, se deu justamente ao fato dos europeus terem sido favorecidos por pelos germes, né, pelos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus,
que, acompanhando as caravelas, vindo dentro dos navios, das naus, e literalmente invadiram o continente americano, o continente africano e mesmo a Ásia, mas principalmente a América, né? Aqui provocaram uma verdadeira hecatombe demográfica, né? Matando parte significativa das populações originárias que viviam aqui. Então, esse expansionismo biológico europeu muitas vezes matou até mais do que as próprias armas, né? Então, os germes foram talvez até mais eficientes na limpeza do terreno do que as próprias armas. Isso faz com que nós devamos, hoje, né, ao contar uma história da expansão europeia na América, e em especial uma história da América portuguesa, pensar com muito cuidado o lugar, o papel desempenhado pelas espécies não humanas no processo de colonização. A colonização não foi, ao contrário do que uma leitura preliminar possa fazer crer, uma colonização apenas humana. No caso específico de Portugal, com a implantação aqui de um projeto colonial duradouro, estável, bom, estável no sentido de sua duração, não necessariamente de uma ausência de conflitos ou de nuances, né? Mas estável do ponto de vista de sua duração, tudo isso foi caudatário da vinda à América não somente de seres humanos, de europeus da espécie Homo sapiens. Vieram também, já de cara, pelo menos um conjunto importante de outras espécies que também fizeram parte da colonização europeia, e do movimento de expansão ultramarina pelo mundo, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, uma espécie asiática que europeus, em especial italianos e ibéricos, vinham tendo contato desde a Baixa Idade Média no Mediterrâneo, e que é migrada para a América pelos portugueses, né, inicialmente nas capitanias hereditárias de Pernambuco e de São Vicente, com ênfase em Pernambuco, depois trazido também para a Bahia, e vira aqui uma verdadeira da cara, né, da presença portuguesa e depois transmutada em colonização portuguesa. O açúcar, ele vai substituir, ao longo do período colonial, extensões e mais extensões de terras originariamente ocupadas por espécies, por outras espécies nativas, né? Então, florestas que vinham sofrendo manejo florestal humano há séculos, né, pelos povos indígenas, vão ser substituídas por esse plantio de base monocultora, quer dizer, pela monocultura da cana-de-açúcar. Veja se a cana aqui não funciona como verdadeiro colonizador do ambiente. A cana funciona como colonizador do ambiente. O que significa também dizer que, se lá no vídeo anterior eu falei do projeto missionário como um projeto de imposição de uma nova vida civil e política, de uma nova cultura aos povos nativos, aos humanos originários do continente americano, é possível dizer que a cana-de-açúcar também funcionará no sentido de de realizar uma verdadeira subordinação do ambiente não humano nas Américas, né? Em especial no Brasil. Nesse sentido, é importante dizer que, no lugar de extensões de florestas que estavam aqui há tantos séculos, muitas vezes milênios, vão ser colocadas pés de cana-de-açúcar numa verdadeira destruição
da própria biodiversidade desses locais, de maneira pontual, né?